Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra, a pedra balanceou. Pisei no fogo, o fogo não me queimou. Pisei na pedra. Foi? Boa noite, gente. Que Zambi nos abençoe, que Zambi nos ilumine, que Zambi nos guarde neste dia maravilhoso, ao qual nos ofertado. Quero agradecer o pessoal que vai entrar pela internet, nossos alunos, o pessoal que está aqui hoje, nessa quinta-feira abençoada dessa lua linda que a espiritualidade nos ofertou. Vamos passar para a aula número 4. A gente já está chegando no meio da segunda parte para o final da apostila, que é Das Macumbas à Umbanda, a construção de uma religião brasileira, de José Henrique Mota de Oliveira. Que a gente possa ter sempre essa boa vontade de aprender, essa boa vontade de ter conhecimento. Eu tenho um ditado que eu falo muito na minha vida, que Deus perdoa tudo, Ele só não perdoa a ignorância, a burrice, né? E a burrice que eu falo não é a burrice do conhecimento lógico, 2 mais 2 é 4, né? Ou quem descobre o Brasil, não é esse tipo de inteligência que eu falo, é sobre a vida. O quanto a gente está disposto a compreender os processos, a compreender o mundo que nos cerca, a raciocinar, a enxergar além dos parâmetros sociais, além da caixinha. Não é para qualquer um, né? Ser livre não é para qualquer um, né? A gente é horrível, né? Nós ainda estamos acostumados a sermos escravos. Escravo de ideias, escravo de religiões. Ainda nós precisamos de messias, precisamos de salvadores, precisamos de mitos para que a nossa existência tenha um significado. E a proposta de estudo sobre as religiões de Umbanda, da nossa casa, da tenda de Umbanda Universalista Casa do Auxílio Fraterno, justamente é o contrário disso. Promover, né, o nosso processo de crescimento, o nosso processo de libertação através da espiritualidade e do estudo da mesma. Nós estamos tendo hoje e durante o curso que a casa está ofertando uma oportunidade ímpar. Por quê? Nós estamos olhando para a religião de Umbanda, nós estamos estudando a religião de Umbanda, porém com olhos menos apaixonados. Nós vamos entender o processo do desenvolvimento da religião e olhar os fatores sociais, econômicos, humanos que promoveram esse desenvolvimento. Nós vamos olhar para a religião não somente como eu sempre falo aqui, uma manifestação do alto para a humanidade, mas ao contrário, uma manifestação da humanidade para o alto. A maior parte de nós religiosos, independente da crença, a gente entende que a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira como nós compreendemos o nosso sagrado, sempre é fruto da ação do sobrenatural. Mas a ciência, a tecnologia, o raciocínio, a história nos mostra, por fatos inegáveis, que a nossa crença, o Deus que nós cultuamos, como nós cultuamos, é muito mais fruto do desenvolvimento das relações sociais e todos os seus processos, sejam sociais, econômicos, culturais, do que propriamente a manifestação do sagrado. A maior parte de nós religiosos não vai querer entender assim. A gente quer acreditar mesmo que o caboclo das 7 cruzilhadas, no caso da Umbanda, que veio das altas esferas de Aruanda para fundar a religião libertadora na terra do Brasil. Mas na prática isso não acontece. Essa apostila aqui, se vocês repararem no que eu vou falar hoje, vocês vão ver que eu fui para o final dela e vou pular o meio, porque o meio ele vai falar num livro, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Então aqui ela vai falar muito. Esse aqui, o José Henrique, ele é um bandista. Então ele acaba tendo um olhar um tanto quanto apaixonado e espiritual, se eu posso falar assim, apesar de ser uma monografia. Já o Renato Ortiz, como antropólogo, ele vai falar da religião
e do mercado religioso da época. Quais foram a participação da classe média brasileira, a participação do negro, a participação do imigrante de cunho europeu na formatação e no desenvolvimento da religião. Porque é importante nós, enquanto religiosos, enquanto umbandistas, enquanto filhos de santo, enquanto praticantes da religião, entendermos os processos históricos. Quando você entende que a sua religião, que aquilo que mais sagrado que você tem na vida, faz parte de um processo histórico, ou seja, é passível de humanidade, você se torna muito mais humano. Porque você vai ter a capacidade de questionar, de rever algumas posições, de falar, olha, fulano estava muito bem aqui, mas nessa questão ele ficou a desejar. Por quê? Porque fulano é filho de seu tempo muito mais do que filho de seus pais. A gente, ou melhor, nós, enquanto pensadores, no caso da religião, precisamos sempre olhar isso. Olhar o fator humano e a participação do fator humano no processo religioso. Quanto mais nós olharmos o fator humano no processo religioso, nós vamos nos tornar muito mais tolerantes. Por quê? Porque nós vamos perdendo a ideia da verdade inquestionável, inexorável, indiscutível. E nós vamos modificando, nós vamos trabalhando a religião conforme o seu tempo, conforme as necessidades do atual momento. Mas, gente, isso não é para qualquer um, porque isso dá trabalho, isso é pesado. Refletir, pensar, não é para qualquer um. E eu agradeço a vocês, e agradeço ao Ori de vocês, a cabeça de vocês, ao Orixá Supremo de vocês, porque vocês estão aqui, pagando um preço, não material, mas um preço de dar o seu tempo, que hoje é caro, investir em você, não financeiramente, mas investir, buscar o seu aprimoramento, sair da caixinha, buscar se desenvolver, não é para qualquer um. É muito mais fácil eu pegar minha roupa de santo, botar 35 guias no pescoço, dançar para cá, dançar para lá, e achar que isso é um processo espiritual. Ou só isso é um processo... O áudio está escutando tudo o que você está falando aí. Ainda está me atrapalhando. A Bruna está atrapalhando a minha palestra. Bruna Nogueira, Lisboa, minha primeira filha de santo. Entendeu? Deixo registrado aqui nos anais a perturbação que eu passo neste local. Agora vamos voltar para a nossa... Me cortou o meu raciocínio. Vamos. Gente, vamos sossegar o periquito aí que vocês me atrapalham? Obrigado. Sossegaram? Então tá. Não é para qualquer um. É muito mais fácil a gente chegar aqui e só participar externamente. Incorporar, desincorporar, sair burro, entrar burro, sair tapado. É o mais fácil. Ir para as nossas casas e continuar a nossa vida. Questionar não é para qualquer um. Então eu espero que cada vez mais a gente possa questionar, possa aprender, possa rever e entender que a religião, por mais sagrado que aquilo que possa ser, ela é fruto da humanidade. É muito mais um processo horizontal do que um processo vertical, né? Então, não, isso não é para qualquer um. Entender que nós somos fruto da sociedade, dos costumes do meio, não é para qualquer um. Se você tivesse nascido na Índia, muito provavelmente hoje você estaria adorando Krishna. Se você tivesse há 2000 anos atrás nascido no Egito, você deveria estar adorando Horus, não a Jesus Cristo. Ou seja, até o seu Deus que você cultua é um processo histórico, passível de mudança, né? Então, vamos lá, acredito em vocês, acredito na capacidade que vocês têm de melhora. Isso a gente vai fazer pela nossa religião, pela nossa Umbanda, pelas pessoas que chegam até a gente. Gente, é cansativo, é puxado, é difícil, mas a gente não pode desistir. Bom, já dei minha introdução. Nós tínhamos falado na aula passada... Abaixa o braço, Leila, que eu quero olhar para a cara de safada da Bruna. Abaixou? Isso. Nós tínhamos falado na última aula... Tem alguém nos assistindo aí? Nós tínhamos falado na nossa última aula a respeito que o sincretismo religioso foi o terreno que foi preparado
para que a Umbanda fosse solidificar as suas colunas. Vocês se lembram disso? Que eu falei que o secretismo religioso pavimentou o terreno, alinhou o terreno, para que a Umbanda fosse botando as suas colunas para fazer o edifício Umbanda. A influência, esqueci, indígena, africana, católica e espírita. A Umbanda ela vai beber muito nessas 4 tradições religiosas. Ali, aí se eu posso afirmar com veemência e com certeza que essas 4 religiões, esses 4 pensamentos religiosos, apesar de serem às vezes antagonistas entre si, eles foram as colunas que a Umbanda vai jogar sua laje para construir o seu edifício religioso. Contudo, teve outras colunas auxiliares que a gente pode citar aqui, e você vai encontrar, dependendo da vertente de Umbanda que você está, você vai encontrar mais ou você vai encontrar menos. Isso aí, como eu falei na aula passada, nós vamos nos aprofundar melhor quando nós formos estudar o processo de rede na hierarquia da Umbanda. Tá? Vai ficar mais nítido. A Umbanda também ela vai beber nas colunas similares da sua construção, que é nas religiões orientais ou na filosofia oriental, na cultura cigana e na medicina popular. É muito comum pensadores, eu posso botar por exemplo o Woldro da Mata Silva, o W.W. da Mata Silva, que foi um dos pensadores da religião de Umbanda, perdão, estou rotando, comi um frango escondido ali também, da religião. E o Wildro, ele vai pegar muito nas culturas orientais, ele vai beber muito das culturas orientais, tanto que, por exemplo, na nossa vertente você encontra a presença de imagens. Na vertente da Umbanda esotérica, fundada por Wildro, ou da Mata, você não encontra a presença de imagens. O que você vai encontrar é toda uma formulação simbólica de pontos riscados, muito única e com a interpretação da própria vertente. Então, no lugar das imagens, a Umbanda da Mata vai ter pontos riscados. E um ponto específico representa um orixá, um outro ponto específico representa o outro. E essa simbologia foi criada por ele, com auxílio, segundo ele, do plano espiritual, chamada magia de Pemba, que é a maneira que você ativa e desativa esses portais através do ponto riscado. E isso é oriundo do povo oriental. Né? Por exemplo, também, outro exemplo, quando você encontra a presença de cristais, alguma coisa relacionada à cromoterapia, aquele papo bem louco de fraternidade branca. Agora tem uns umbandistas aí que pararam o passo e estão dando reiki, né? Isso tudo faz parte da cultura oriental. Por volta de 1960, tá ficando claro o que eu estou falando? Por volta de 1960, tá ficando claro, Ana Caroline Rodrigues, tá? Tá passando mal? Tem que desligar a parada lá. A cultura cigana. Por volta de 1960, a Umbanda vai beber muito na cultura cigana. Vão começar a aparecer nos terreiros de Umbanda o que nós vamos chamar, por exemplo, de pombagira cigana, de origem, nas suas últimas encarnações da cultura cigana, o surgimento das tissaras, né, que são agrupamentos espiritualistas com a temática cigana exclusiva ali. Essas pessoas vão sair das casas de Umbanda e vai sair o Exu da porteira e vai entrar o cigano da porteira, vai sair o Iriaxé e vai entrar o ponto de luz, vai sair o Gongá e vai entrar o altar, que no lugar do Jesus tem a Santa Sara e no lugar dos orixás tem os ciganos. Aí tem toda uma parafernália lá da cultura cigana, caldeirão, filho, ele vai ocorrer, como eu falei na primeira aula sobre secretismo, ocorreu com várias religiões, presta atenção, Larissa, ocorreu com várias religiões, não, vocês estão me atrapalhando muito, se continuar assim eu não consigo dar aula, eu só tenho uma aula, obrigado. Fernanda tá na rua. Deixa a Fernanda na rua. Manda pegar logo o Laus, vai lá. Que saco, cara.
Pô, brincadeira. O processo de sincretismo religioso, ele vai permear todas as religiões do Brasil. Nós estamos focando na Umbanda, mas ele vai ocorrer em várias religiões, como eu dei o exemplo, na igreja evangélica, no tereco, na Jurema, no Catimbó, em várias outras, no Batuque do Rio Grande do Sul, no Candomblé, na Umbanda, enfim. É um processo natural da miscigenação cultural do Brasil. Então toda religião, mais ou menos, vai ser influenciada pelo processo de sincretismo religioso. Alguém tem alguma dúvida? Tem, dona Dirce? Ninguém? Qual a dúvida que a senhora tem? Não? Se alguém tiver dúvida aí, você pode botar que eu tento, assim, responder. Passou a cultura cigana? Então tem casos que vai ter uma influência oriental, uma influência cigana, que se mistura muito, né? E a medicina popular também vai influenciar muito a Umbanda. Por exemplo, quando um preto velho te passa um chá, meu filho, você está com inflamação urinária ou inflamação nos rins, toma um chá de cabelo de milho. Ou você está com a pereba na perna, faz um chá de aroeira e passa. Ou, sei lá, toma um banho com sabonete de enxofre. Essa cultura popular, muito baseada na manipulação de ervas, de elementos naturais, de simpatias, né? Que, por exemplo, ferve uma semente de sucupira com água, bota para ferver, depois você toma, que vai diminuir a diabetes. Essa medicina popular, o uso das ervas, isso também vem de África também, né? Isso vai influenciar muito a Umbanda. Então você vai encontrar, vez ou outra, de maior forma ou de menor forma dentro da religião, essas características também que vão estar influenciando a religião. Ou seja, a Umbanda é uma religião que ela vai se mesclando com outras religiões, ela vai trazendo para si conceitos de outras religiões. Ela está abalizada sobre 4 aspectos religiosos: os indígenas, o católico, o africano e o espírita. E ela também vai beber nessas influências. Foram entendidos? Se a gente conseguir compreender esse processo, nós vamos, num tempo do estudo do curso, como eu falei semana passada, eu gosto sempre de lembrar, ao que nós vamos chamar de religiões de Umbanda, não propriamente Umbanda. E nós vamos entender isso durante o curso. Mas grave esse termo, religiões de Umbanda. Entenderam bem isso aqui? Entenderam mesmo? Tá claro? Se um crente te perguntar na rua, o que é fundamental da sua religião? Como que funciona? Você sabe responder? Gente, eu estou parafraseando a apostila, não estou lendo a apostila, tá? Eu estou acompanhando o meu raciocínio pelo esse material, que é maravilhoso. É muito importante que vocês a tenham em casa e possam lê-la. E possam, boa noite, meu amor, possam lê-la e possam tirar as suas dúvidas. Tá? Então, leiam a apostila, abaixem o material, imprimam, guardem, porque é um compêndio, um livro que vai te auxiliar muito no seu processo de desenvolvimento espiritual. Tá ok? Alguém tem uma dúvida? Você quer que eu fale a respeito dos aspectos orientais dentro da religião de Umbanda? Bom, tem um pessoal que a palavra Umbanda, Umbundo, ela significa curandeiro, curador, médico lá em África. Depois vai vir uma porção de pensadores da religião de Umbanda querendo dar uma origem à religião oriental, né, de aspecto oriental. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, já escutaram falar no continente mítico de Atlântida? Essa lorota, escutaram? Que existia um continente evoluído, isso aqui é Atlântida?
Tem o pessoal que vai falar que a Umbanda vai surgir de lá e vai pegar todo um pensamento oriental para colaborar com essa visão. Vai ter uns que vão falar que os pretos velhos, na verdade, eram orientais ascensionados que se transfiguravam em negros escravizados para trazer uma mensagem de luz. Ou seja, eles vão pegar a cultura oriental e vai falar, olha, a direção é essa aqui. Assim como o pessoal vai fazer com o catolicismo, esse pessoal ele vai pegar, por exemplo, o Wildrow da Mata Silva, WW da Mata Silva, ele vai fazer muito isso. Então ele vai pegar a versão dele de Umbanda como se tudo partisse do mítico oriental para cá. Uma que bebe muito nas culturas orientais são os centros da figura de Ramatiz. Ramatiz era um oriental, tanto que a figura de Ramatiz aparece ele com um turbante, uma pedra, acho que é jade, não sei, no meio da testa, com umas fitinhas assim pendurado, uma roupinha bem de estilo Aladim, lá das Índias. Então, vai ser essa vertente de Umbanda que vai pegar muito nisso. Então, é muito comum, como eu falei da cultura do WW da Mata Silva, você ver aspectos orientais dentro do terreiro. Ou, por exemplo, também o conceito de reiki, que é nada mais do que um passe, mas vem de lá, do Japão, China, sei lá de onde que vem isso, daquele povo asiático lá de cima, e eles vão trazer isso tudo para dentro da Umbanda, falando assim, na verdade, a Umbanda surge lá. O que ela faz aqui é tentar se mesclar, se fantasiar, para ser mais palatável aos pobres e miseráveis. Na prática, é isso que eles vão falar. Aí nós vamos vendo que enquanto tem um povo que vem direto e pega o catolicismo como referência, tem outro povo que vai lá nas religiões orientais para pegar e para fundamentar a sua visão de Umbanda. Entendeu, Carol? Tá? Aquele livro, aquela apostila que eu tinha dado uns 2 anos atrás no terreiro, As Vertentes de Umbanda, se alguém tiver, você tem essa, Larissa? Tem? Gente, por favor, me arrume aquela apostila para me dar estudo sobre aquilo de novo. Falei sobre a cultura cigana e falei sobre os aspectos da medicina popular que está dentro da Umbanda. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Nem escutou, tá na minha aqui. Bom, tá muito alto lá, melhor baixar o som. Tá bom? Tá. A gente vai passar para um segundo momento agora. O Renato Pontes perguntou se o Robson Pinheiro também é dessa vertente. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não. O Robson Pinheiro, Renato, é um surto psicótico umbandista. O Robson Pinheiro é um escritor que ele vem da origem dele, é kardecista. Por volta de 2009, ele vai solapar o mercado editorial da Umbanda. Ele vai criar, por exemplo, os livros Magos Negros, Tambores de Angola, que ele criou em 2002, se eu não me engano, e foi dar sucesso em 2009. Inclusive é um livro até muito bom, Tambores de Angola. E ele vai começar a fazer uma literatura voltada para o público umbandista, com personagens da cultura umbandista, por exemplo, Preto Velho, Exu, Caboclo. Só que aí já a visão dele é uma visão, ele diz que não, mas é uma visão muito cristianizada, muito espírita da coisa. E o pessoal da Umbanda vai ter várias gozas com aqueles livros e vão estudar nos terreiros e vai ser como se fosse o concurso da Umbanda. A Umbanda se sentiu representada por Robson Pinheiro, até ele lançar um livro agora há pouco tempo, que ele falava que o Moro era protegido pelo Arcanjo Miguel e ia tirar a corrupção do país. Eu vou pegar o nome do livro. Esse livro jogou Robson Pinheiro pro buraco de uma tal maneira, né? Nesse livro era uma psicografia que ele falava que o Moro era protegido por Arcanjo Miguel e que a função do Moro espiritual era livrar o Brasil da corrupção. Mal sabe que aquela porra era vendida para os Estados Unidos, prendeu Lula injustamente, mas deixa isso para lá. Ou seja, quando a religião tenta mal e porcamente chancelar o processo político, é isso que dá, né? Então, enfim. Ele falou, eu sabia que iria falar algo assim, kkk, e a Cleide Martins, tem alguns lugares que misturam tudo? Tem, a nossa casa, por exemplo, Cleide. A nossa casa ela vai misturar tudo, você encontra daqui tudo que você pode se imaginar. Mas aí vai ser um processo de construção que você vai entendendo durante o curso. Mas sim, quanto mais mistura, melhor. Quando a gente fala, Cleide,
do processo de sincretismo religioso e a minha meteção de pau no sincretismo, não quer dizer que ele não tenha uma função e não quer dizer que ele não seja importante. Eu só acredito que o processo de sincretismo religioso, ele precisa ser repensado. Por exemplo, vem cá, tio, com todo o respeito do mundo. Ai, papai, tá pesado, mano. São Lázaro, acho que é São Lázaro. Eu não o entendo como São Lázaro. Eu não vejo São Lázaro. A minha cabeça está tão moldada dentro dos orixás que eu vejo o Obaloaê. Ué, mas não é um santo católico? Não, é uma imagem. São Lázaro, tu viu a fotografia? É uma imagem. Pode representar São Lázaro para alguém. Eu não vejo São Lázaro, eu vejo o Obaloaê. Inclusive eu quero pintá-lo de preto depois e botar umas palhinhas. Eu vejo o Obaloaê. Isso que é, por exemplo, se você for nos cultos de Fá, é muito comum, Cleide, você ver imagens esculpidas de madeira, que também é um processo sincrético. Por exemplo, posso mostrar para você. É muito comum você achar Oxóssi, Exu e Ogum com um rifle na mão. Geralmente estão com um capuzinho assim, então com rifle na mão. As imagens entalhadas em madeiras que são colocadas nos ojubós, nos assentamentos desses orixás. Porém, o rifle ele vai surgir por volta de 1700 e pouco. A presença do rifle na mão de Oxóssi ali, na cultura entalhada do povo iorubá, representa o quê? A origem do rifle, ela vem da Inglaterra. A Nigéria foi dominada pelo reino inglês durante muito tempo. O gin, como eu já falei na última aula, que é a bebida que limpa o seu hálito para você fazer o ofó no assentamento, para que a tua palavra tenha poder, é de origem inglesa, ele não é de origem nigeriana. O vinho de palma era de origem nigeriana, ou seja, também é um sincretismo e também faz parte. A nossa intenção, de forma nenhuma, é você, vamos falar mal do sincretismo e vamos tirar todo o sincretismo da Umbanda. Não é assim, por quê? Quando eu tiro todo o sincretismo da Umbanda, eu já não tenho mais Umbanda, porque a fundamentação da religião é sincrética. E se é sincrética, eu vou limpando, entre aspas, o que me sobra? Não sei. Porque eu tiro o santo, eu tiro os orixá, eu tiro todas as influências, já não tenho mais a religião. Ou eu vou voltar para a religião tradicional urubá, ou eu vou cair dentro do espiritismo, ou eu vou cair dentro da igreja católica. Entendeu? Então, assim, a nossa ideia é olhar o processo de sincretização da religião, entendê-lo e saber venerá-lo novamente. Por exemplo, apesar de eu tê-lo, qual é o nome? Segundo vocês, a imagem de São Lázaro, o Baloaê aqui, eu não consigo, por exemplo, botar no meu altar uma Iemanjá, que é uma senhora de cabelo liso, fica assim de lado, brancaça. Se a gente for compreender o processo, por que aquela imagem está no nosso altar, você vai ver uma culturação branca muito forte. A mulher em África tem peito grande, cabelo enrolado, é gorda, peito grande, é mãe. Iemanjá é mãe, não é aquela figura. Então, o meu sincretismo atual pode ser modificado, não me permite tê-lo, já me permite tê-lo. Apesar de que a próxima vez que se quebrar, tá ficando até ruimzinho, eu vou ver se eu boto uma imagem mais africanizada, que eu sou mais voltado para as coisas de África. Deu para entender mais ou menos? Então, quando a gente questiona o processo de secretização, não é para aniquilá-lo, mas é para rever e aparar as arestas que o tempo vai deixando. Nossa, que bonito, doutor intelectual hoje, né? Um senhor acadêmico, né? Bom, vamos lá. Então, a gente já fez a retrospectiva, já fez sobre as influências. Estamos entendidos sobre o processo de sincretismo religioso. Se a gente não entender, a gente não consegue compreender a religião. Tá entendendo, Mariana? Tá? No final, gente, quer ver? Sabe o que vai dar ao final do curso? Cada casa mexe a panela da sua forma. É isso que a gente vai falar. Mas a gente vai entender esse porquê. Bom, os pensadores da Umbanda. Eu não vou escrever todos aqui, eu vou falar, mas um eu vou botar aqui.
Zélio Fernandino. de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes. Grave o nome desse jovem que depois virou senhor. O papel higiênico. Isso aqui, gente, é o meu apagador. Improvisado. Bom, Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda, a partir do final da escravidão, a vinda dos imigrantes da Europa para cá, o começo, né, não vou falar que foi o começo, mas os primeiros ares do processo de industrialização do país, o país estava querendo largar o seu histórico rural, passar por desenvolvimento industrial, o mundo estava mudando, o capitalismo estava se desenvolvendo mais, as estruturas sociais tinham se desmoronado na Europa, no Oriente Médio e também no Novo Mundo estava se desmoronando para que uma nova sociedade fosse construída. E nisso, todos nós, enquanto sociedade todos nós, como se fosse vivo naquela época, né, estávamos pensando um novo mundo. E a Umbanda ela vai surgir nesse meio. Ela vai ser uma religião que, teoricamente, ela prega o culto à natureza, porém ela vai nascer num ambiente muito urbano e depois muito industrializado. Aí a gente vai conseguir entender o porquê da Umbanda fica ali e o Candomblé ele vai ficar mais para o interior do país. E quando a Umbanda ela vai para a cidade, começa a se desenvolver, a classe média emergente que estava no Brasil naquele momento, ela vai se interessar. Porque, primeiramente, era macumba carioca, macumba de preto, magia negra. Os cultos sincréticos, miscigenados, misturados, é o que a gente faz hoje? Era só para preto, recém-liberto da escravatura, e para imigrante miserável. Começou a vir o pessoal português também para macumba, foi bem meu avô, imigrante português, veio da Segunda Guerra também, por volta de 50, no finalzinho, acho que a Segunda Guerra acaba em 48, né, se eu não me engano. Acho que ele veio em 51. Portugal estava devastada pela fome, pela miséria. Ele veio para cá de barco e ele vai participar depois de culto de macumba. Então, assim, eu leio no livro o que eu vi também na minha peraí, filhinha, na minha família. E esse pessoal todo vai começar, principalmente a classe média alta, vai se interessar pela macumba, só que ela vai querer limpar a macumba para que ela pudesse entrar. Então eles vão fazer um esforço muito grande, nós vamos entender esse processo no livro de Marcelo Ortiz, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. Mais uma vez, comprem esse livro. É muito bom, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. E vão surgir nesse período vários pensadores do processo de desenvolvimento da religião. Entre eles, Zélio Fernandino de Moraes, que na época tinha 17 anos, ele vai ser, entre aspas, o grande mito da anunciação da Umbanda. Isso aí a gente pode questionar muito depois. Eu vou citar outros, que estava todo mundo, uns anos atrás, outros uns anos à frente. Mas estava todo mundo pensando o processo de construção da religião. Ainda tem pessoal que veio por fora. Por exemplo, o fundador da religião, gravem esses nomes, ó. Zélio Fernandino de Moraes, ele já morreu, obviamente, né? Benjamin Figueiredo, ele vai dar... O que foi, Sérgio? Tem alguma pergunta aí? Ele vai dar a fundação da Umbanda Mirim, né? Leal de Souza, ele vai ser também, ele vai depois fundar uma das tendas que Zélio, Caboclo das Sete Cruzilhadas manda. Leal de Souza era, no Rio de Janeiro, era um jornalista muito conhecido, e ele vai através da mídia, né? O jornal era o Facebook de ontem, né? Ele vai através da mídia fazer um trabalho muito legal em desenvolvimento dessa nova Umbanda que está surgindo. W.W. da Mata Silva, apesar dele não ser tão conhecido hoje na geração da Umbanda a partir de 2000, ele teve muita referência no passado. Francisco Rivas Neto, que foi, ele vem da linha de W.W. da Mata Silva, ele morreu tem pouco tempo, tem uns 3 ou 4 anos.
Tancredo da Silva Pinto, Tata Tancredo. Eu, se eu pudesse dar um beijo na boca de Tata Tancredo, eu dava. Que ele foi uma influência da Umbanda Morocco, aquela Umbanda que é mais traçada com o Candomblé, e ele trabalhou muito por essa vertente religiosa. E para a Umbanda tradicional, ele é muito mal falado. Tata Tancredo Silva Pinto. Né? Temos outro pensador, um escritor e pai de santo também, inclusive eu tenho ele no meu Facebook, mas não gosto não, acho que eu bloqueei. Diamantino Trindade, ele vai fazer vários livros sobre Umbanda, a história da Umbanda, e vai focar muito, ele vai ser vou falar babalônico que fica feio, só que ele vai ser assim, um admirador, olha que coisa chique, né? Vai ser um admirador do trabalho de Zélio Fernandino de Moraes de maneira irrefutável. Tudo que sai fora de Zélio, Diamantino Trindade vai meter o cacete. Carlos Bubi ainda é vivo. Ele é fundador da Umbanda Guaraciana. É muito forte São Paulo, essa Umbanda. Pai Manuel Lopes, ele é oriundo, não diretamente, mas ele é oriundo da Tenda Espírita Mirim. Ele veio das casas que veio da Mirim, em São Paulo. A gente tem um livro chamado, acho que é 7 Chamas Divinas, não sei, está lá embaixo. Ele vai falar, eu gosto muito do Pai Manuel, apesar de ser bolsonarista, né? Difícil de perdoar isso. O Pai Manuel, ele vai trazer o conceito para a Umbanda de estrutura de rede na organização da Umbanda. É muito, muito legal. Temos Rubens Saraceni, que foi para mim, Deus me livre. É extremamente doido, já morreu tem alguns anos. Ele foi fundador da Umbanda Sagrada em São Paulo. Essa Umbanda agora ela varre em São Paulo, é muito, muito forte, apesar de ser completamente doida. A proposta dá licença, Fernandinha, a proposta de Umbanda de Rubens Saraceni, ele varreu São Paulo com os cursos iniciáticos à distância, inventa orixá, magia das 7 ervas, magia das 7 espadas, magia das 7 pedras, enfim. Esse pessoal branquelo, hétero, bolsonarista adora esse tipo de Umbanda. Quem correu por fora, mas ajudou muito a Umbanda de maneira indireta, mas levou a Umbanda para muitos lugares, foi uma pessoa chamada João Alves Torres Filho. Quem conhece? Pai Joãozinho da Gomeia. Pai Joãozinho da Gomeia, ele vai morrer acho que em 51, se eu não me engano, mas ele vai lavar o Brasil com a Umbanda. A casa dele, do Joãozinho da Gomeia, vai ser fundada no Rio de Janeiro, agora está no processo de tombamento. Um povo que não sabe a sua história não merece viver. Infelizmente, o umbandista e o candomblessista têm dificuldade com a sua história. O candomblé ainda está mais à frente. A Umbanda é vergonhosa. Pai Joãozinho da Gomeia, com o Caboclo Pedra Preta, ele vai ser extremamente conhecido. O filósofo Sáter visitou o terreiro. A mulher dele, que eu esqueci o nome da mulher de Sáter, era filha de santo, na verdade era Equede, dele. A antropóloga Gisele, chamada Gisele Omineuá, eu não sei falar o nome direito, francesa, foi fazer um estudo antropológico no terreiro de Joãozinho da Gomeia, bolou no santo, virou mãe de santo no Brasil. Aquela outra que tem búzios, sentada assim, qual é o nome dela? Esqueci o nome. Aquela mulher que é uma estátua de embúzios assim, sentada. Os presidentes da República visitavam Joãozinho da Gomeia, embaixadores. Joãozinho da Gomeia virou um ponto turístico no Rio de Janeiro para quem vinha de fora. A casa do homem era lotada, ele era bailarino, adorava carnaval, tinha alguns CDs de carnaval lançados, só que o forte dele era ser pai de santo. Ele deixou uma lacuna, ele vai trabalhar no candomblé Angola, que o candomblé Angola ele é misturado, as macumbas, né? Ele é misturado com a questão de caboclo, preto velho, e a entidade que vai falar mais alto vai reger Joãozinho da Gomeia, Caboclo Pedra Preta. Então, ele lavou o Rio de Janeiro, ele é extremamente conhecido, era conhecido como o rei do candomblé. E ele ajudou muito a Umbanda nesse sentido de conhecimento das entidades, de conhecimento da religião. Outra, Cacilda de Assis. Eu posso chamar ela de pensadora, porque Cacilda de Assis era uma senhora
desse tamaninho, ela lavou o Brasil com chacrinha. A sessão de Mãe Cacilda, com o Exu, Rei 7 da Lira, tinha 6, 10, 12 mil pessoas aqui dentro do... Peraí, rapidinho. Aqui dentro do Rio de Janeiro. Em 88, o Chacrinha morreu em 88, acho que no ano de 1980, ela visitou o Chacrinha, se não me engano, na televisão Tupi. Foi auge de audiência, foi público de crítica, foi público de elogio, as pessoas giravam, ele foi incorporado, inclusive, cuspindo cachaça em todo mundo. Deu o que falar, e Cacilda ajudou muito na divulgação da Umbanda na classe média. Infelizmente, essas pessoas já morreram. Fala. Renato falou Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, ela conheceu... o Joãozinho da Gomé e outros. Eu esqueci o nome da mulher de Sáter. Esqueci mesmo. Enfim, guardem esses nomes. São essas pessoas que, querendo ou não, hoje está te influenciando. A maneiras dela pensar, a maneiras dela agir, o que elas acreditavam, direta ou indiretamente... Zélio, Benjamin, Leal, Mãe Cacilda, W.W. da Mata, Francisco Rivas Neto, Tata Tancredo, Diamantino, Carlos Bubi, Pai Manuel e Diamantino, acho que eu tenho no meu Facebook, ainda são vivos. Rubens Saraceni. Esse pessoal todo vai influenciar muito ou pouco, mas a maneira que você se expressa dentro da sua religião. Então, depois, com o tempo, seja para crítica ou seja para aprendizado, dá uma leitura nesses pensadores da religião de Umbanda, tá ok? A Cleide fez uma pergunta. Fala, Cleide. A estrutura de rede vai estar linkada com o secretismo? Sim, mas depois eu vou explicar o que é estrutura de rede. Mas a estrutura de rede... Melhor, o secretismo ele é a explicação da estrutura de rede. Né? Você vai entender uma rede de pesca e cada rede tem um ponto. E cada ponto desse está ligado a um lado da rede. Então, suponhamos que a parte de cima está ligado com a religião católica. E o centro está mais ou menos por ali. É um centro com mais origem católica. Mas qualquer ponto da rede é Umbanda. Mas eu vou falar numa aula todinha sobre isso. Sobre estrutura de redes. Que está no livro de Pai Manuel. Esse livro é R$20. Procure na internet, Pai Manuel Lopes, o livro dele. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem? Não? Bom, a gente vai agora começar a falar num assunto que é muito batido, gente. Quando eu entrei na Umbanda, não só na Semente de Oxalá, já fui de outros terreiros. Você praticava religião, só que você não tinha muita informação. Da onde que surgiu esse processo? Eu fui conhecer Zélio através dessa apostila. Hoje você tem uma coisa chamada YouTube. Quando eu comecei na Umbanda, a gente não tinha. Acho que o YouTube nasce em 2002, se não me engano, não é isso? Quando eu cheguei e foi ganhar mais adeptos agora, de uns 6, 7 anos para cá. Na época a gente não tinha muito acesso à internet, era mais livro, você comprava mais livro, tanto que a nossa geração de Umbanda é a primeira geração da religião que vai se interessar depois desses pensadores, porque vai acontecer assim, esse pessoal, eles vão pensar a maneira religiosa, eles vão ter o seu apogeu. Com a morte deles, a Umbanda vai fazer assim, ó, vai ter uma queda monstruosa. Vamos passar longos anos na idade das trevas da Umbanda. A partir da década de 2000, começa a vir, eu já sou dessa leva, começa a vir irmãos de santo, dirigentes, filhos de santo, querendo conhecimento sobre a religião. Antigamente você não sabia os porquês. Está escutando, Maria? Não está dormindo? Você não sabia os porquês. Esse pessoal começa a questionar. Mas por que é assim? Mas por que é assado? Somando com o desenvolvimento da tecnologia, da internet, que nos possibilitou o conhecimento, nós começamos a rever esses conceitos. E começaram a ser muito mais trabalhados esses pensadores que ficaram no passado. Tá? Entendemos? Bom... O que eu queria deixar claro, abrir um parêntese aqui, que a gente vai pegar agora, a partir de 1908, o advento do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porém, a gente precisa lembrar, a escravidão ela acaba quando? Ela acaba
em 1888, né? No final da escravidão, primeiros anos do século XX, você vai ter a manifestação de espíritos, por exemplo, caboclo Curuguçu, se eu não me engano, caboclo Cobra Coral, Preto Velho Tio Antônio. Essas entidades, essas linhas de trabalho, elas já... Não dorme, Bruna. Você está entrando em comunicação com o seu Curuguçu, né? Para saber o que aconteceu. Nós temos médios aqui, gente com a mobilidade. Eu vou baixar a Bruna aqui, vai baixar o Zélio de Moraes para ele explicar. Bruna, nossa senhora, tá assim, ó, já entrando em conexão com o astral. Bom, esses espíritos que vão ser base da Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Criança, já se manifestava antes do advento da religião. O próprio Zélio, com seus 17 anos, com doenças sem explicação, ele vai se consultar com um preto velho chamado Tio Antônio. Leal de Souza. Ele vai falar no livro dele a respeito de manifestação do caboclo Cobra Coral em 1864. A Umbanda, teoricamente, ela só surge em 1908. Ou seja, isso já estava aí. A macumba carioca, ela já existia. Quando você começa a falar a nível de religioso, Umbanda, você pode ter certeza que foi a classe média que enfiou o pé ali dentro e entrou. Tá? Então, o que a gente já faz hoje já existia antes da vinda de Zélio Fernandino de Moraes. São 9h10. Será que não vai dar tempo, né? Eu acho que é melhor a gente dar uma coisa, parar por aqui, a gente pegar a vida dele na próxima aula, né? Acho que senão vai se locar. Bom, semana que vem a gente vai falar sobre Zélio Fernandino de Moraes, porque senão eu não vou conseguir me aprofundar. Lembrando, eu pulei um pedaço da apostila e fui para o final dela para falar sobre Zélio. Tem um outro pedaço aqui no meio que vai ser mais cansativo e o estudo vai ser mais longo. Vai ser no livro A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que eu vou me aprofundar. Leiam esta apostila, é fenomenal. Alguém tem alguma pergunta? Cadê Cleide e o Renato? Cleide? Tem, Carol? A manifestação foi relatada no livro de Leal de Souza em 1864, que Caboclo Cobra Coral se manifestava antes da anunciação da Umbanda. O que a classe média hoje? Eu vou adiantar. O que o pessoal rico branco vai fazer? Católico, lindos, vai fazer? Vai pegar a macumba carioca, vai escrever Umbanda. Vai fazer assim, vai pegar a religião, vai enfiar dentro do cloro, para ver se saía tudo que fosse preto. Aí sobrou uma coisa desbotada, ela botou o nome de Umbanda. Mas aí a gente vai estudar o processo cultural e social que aconteceu, tá? Aí a gente vai falar sobre esta figura que, apesar de eu criticar, eu tenho um respeito profundo por ele, porque se a gente tem um pouquinho de dignidade, a gente também agradeça ao seu Zélio Fernandino de Moraes, mas não é porque ele nos auxiliou que não tem coisas que precisam ser revistas. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Cleide botou, não tenho perguntas. Fala, filho. Posso desenhar no quadro? Não, agora não. Pera aí, fala. Não, Cleide botou que não tem perguntas. Tá tudo claro, gente? Então a gente pode falar que a Umbanda passou por 2 momentos de sincretismo, né? Lá atrás para se tornar uma Pera aí, carioca. fala de novo aí, calma aí. A minha filha, sabe, a Larissa, vai falar. A gente pode dizer que a Umbanda passou por 2 momentos de sincretismo, né? Um para virar a macumba carioca, né? Que passou pelo primeiro momento, que foi o dos escravos, e o segundo, que foi quando saiu da macumba carioca e virou Umbanda. Por exemplo, no meio da apostila vai falar sobre justamente isso. A Umbanda e o Candomblé, eles nascem no mesmo bojo. O Candomblé é um pouquinho anterior, ele vai se chamar de Calundum, que não estava hierarquizado, não estava organizado. E a Umbanda é muito no Rio de Janeiro. Quando você fala de macumba, é Rio de Janeiro, tá? Para cima são outros conceitos e para baixo do país são outros conceitos. Pegue macumba, Rio de Janeiro. É um processo que só acontece no Rio de Janeiro. No Nordeste vai acontecer um processo semelhante que ele vai dar origem ao tambor de Minas, ao tereco, a Jurema, que é lá para cima do Pará, Amapá, Jurema,
Catimbó. São quatro religiões muito oriundas da mistura da pagelança com o catolicismo. Embaixo vai acontecer o que nós vamos chamar de batuque, que é uma releitura do candomblé. No Rio de Janeiro, que vai acontecer o processo, quando você fala macumba, é Rio de Janeiro, final do século XIX, começo do século XX. Eles vão nascendo no mesmo país, em regiões diferentes, o candomblé e a umbanda, só que o candomblé, o que ele vai fazer? Para se manter, ele vai sincretizar. Então ele vai olhar para isso aqui e não vai acreditar que é São Lázaro e vai chamar de meu pai Baluaê, para manter vivo o culto. O que a umbanda vai fazer depois? Ela vai pegar Ogum, é muito melhor do que Ogum, porque Ogum é mais conhecido. Enquanto o candomblé ele vai pegar a imagem de São Jorge, vai olhar e vai chamar de Ogum, a umbanda, o que ela faz? Ela pega a imagem de São Jorge fedendo cloro e tira. Como? Ela vai começar a fazer o quê? Vai pegar o orixá e vai relê-lo, a releitura que o candomblé fez. O que o Ogum da umbanda começa a ter? Trejeitos romanos. Então é muito diferente, por exemplo, você vê um Ogum no candomblé, é aquela coisa mais meio marcial, meio rápida, para guerra. Geralmente o Ogum está lutando, ou está com seu obé nas costas, com mariô, bem lembrando o Odé, o primeiro Odé, o grande Olodé, o caçador dos caçadores, o inventor da tecnologia. É muito mais vivo. Na umbanda não. Aí eu vou meter um malho na minha religião. Bota um soldadinho romano com a porra de umas penas de plástico, uns capacetes de metal, com aqueles vestidinhos de botijão vermelho. Então assim, não desrespeitando a religião nem a entidade. Só que isso é um processo humano. Então o Ogum, ele foi reeleito. Não deixa de ser um secreto. Ele foi reelido no candomblé. Só que o candomblé ainda guardou a figura do orixá africano. O candomblé, ele não vai querer se afastar de África. O candomblé quer trazer a África e colocar aqui como forma de resistência e de manter a pouca dignidade que ele tinha. Que você considera aqui uma pessoa que foi estrupada, tirada do seu país, humilhada, espancada, tendo que trabalhar em um outro povo, com uma religião diferente, não tinha dignidade. Então, o candomblé ele vai tentar ter dignidade através dos seus ritos e das suas crenças. Então, ele vai se agarrar muito, apesar do secretismo, ele vai se agarrar muito nas suas crenças, nos seus valores vindo de África, com toda a sua diversidade religiosa, dos bantus, dos iorubás, as nações de candomblé, Queto, Angola, Xeres, Nagô, enfim, Ixexá. Apesar da sua diversidade, ele vai se agarrar em África. Ele não quer nunca se afastar, né? Hoje em dia ainda está muito mais forte. O pessoal está indo muito para Ifá para buscar esse sentimento de África, né? A Umbanda não. A Umbanda vai pegar o que o candomblé fez e vai para onde? Vai pegar o que o candomblé secretizou e vai querer voltar para a Europa. Então assim, o orixá, ele sai da África, vem para o Novo Mundo, para o Brasil e volta para a Europa. Então o Ogum, ele começa a virar o soldado romano. Tem um ditado na Bíblia que fala que Deus perdoa os anos da nossa ignorância, né? Durante muitos anos, eu tive uma imagem de algum soldadinho romano, e eu achava, inclusive, eu gosto de imagem, eu acho imagem bonita, não tenho fé em imagem, né, porque é uma coisa católica, eu não gosto muito, mas assim, eu acho bonito, as feições são bonitas, inclusive, se eu tiver condição, eu quero ter uma coleção de obras sacras católicas, que eu acho, aquelas obras barrocas, eu acho muito bonito, né? Eu tinha um soldadinho desse, o vento acabou derrubando, mas assim, super europeu, branco, assim, com um soldadinho, com o peito estufado, com a bengalinha, como é aquilo? Com a lança na mão, a roupinha vermelha, né? Então assim, era uma ignorância minha. Hoje, apesar de eu ter uma loja de artigos religiosos, eu não compro pra mim, porque a minha origem não me permite mais isso. Mas quem quiser, eu tenho blusa de São Jorge, eu boto porque me deram, porque eu acho bonito. Não tenho fé nenhuma em São Jorge, não tem cabimento. Eu até esqueço a referência dele com Ogum. Então a Umbanda, ela vai lavar, Larissa,
Tudo que vem de África. Por isso que o pessoal quebra pau por falar que a Umbanda é uma religião 100% brasileira. Eles não aceitam, e eles eu me tiro dessa, né? Eles não aceitam, a maior parte dos umbandistas, que a religião ela tem influência africana. Tudo que eles podem é tirar. É no máximo o Brasil. Vai na contramão, porque o candomblé quer gritar que não é uma religião brasileira, sendo que não existe o candomblé. Na verdade, a gente fala que é culto, não existe o culto do jeito do que é feito no candomblé Brasil. É brasileiro, não existe em África. Não existe do jeito que é feito aqui em África. E a Umbanda quer dizer que é a única religião brasileira. Na verdade, a única religião brasileira são os indígenas, né? De resto, é tudo importado. Né? Então a Umbanda, para fazer a sua legitimação, ela vai correr atrás disso, de ser a única religião brasileira e tirar sua influência africana. Ela vai fazer o secretismo do secretismo, entendeu? O Renato botou, na Umbanda a figura de Ogum ficou muito mais voltada para São Jorge por causa desse afastamento com a África? Sim. Não só, por exemplo, hoje é dia de São João, né? São João Batista. Tem um ponto de Xangô na Umbanda que fala assim, inclusive é bonito, até a gente canta aqui porque a gente não tem outra coisa. Como eu falei, Deus me deu vários dons, não me deu o dom do canto. Né? Eu não sou muito... Você fugiu da casa, né, Renato? Estou esperando você voltar para criar uns pontos bonitos para mim. Né? Já pode começar pelo Já Xangô. pode começar aí, Renato. Lá no... Cantava assim, meu pai São João Batista, ele é Xangô. É dono do meu destino até o fim. Meu pai São João Batista, ele é Xangô. É dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, que rola essa pedreira sobre mim. Você vê claramente um secretismo ali. E é muito comum dos umbandistas raiz fazer uma evidenciação mais para o santo católico do que para o orixá. Tá? Porque a nossa Umbanda, a experiência que você tem de Umbanda, Renato, é da nossa casa. E a nossa casa é completamente misturada. Então, o que eu estou falando para você é muito normal, tá muito lógico para você. Mas o pessoal que vem de outras Umbandas sente uma diferença gritante. Né? E a nossa casa, a maneira que nós fazemos Umbanda é muito mal vista perante essas casas que são, entre aspas, mais puras. É o que a gente vai falar sobre Zélio Fernandino de Moraes na nossa próxima aula. Renato lançou aqui uma esperança pro terreiro. Vou voltar. Ô, Glória! Já é o secretismo, né? Já falei a Glória. E deu uma risada de brincadeira. Né? É o secretismo, gente. Renato, a casa é sua, tá? De poucas pessoas que eu quero que volte, você é uma delas. Eu quero que você volte. Tenho muito carinho, muito respeito por você. Você faz a diferença na minha vida, na vida da casa. Volta sim, meu filho. O restante que saiu, não precisa voltar, não. De poucas uma. Que a gente quer que volte. Deixa eu citar nomes. O Renato, eu quero que volte. E a médium Fernanda, eu quero que volte. Sabia que ele ia falar isso. São duas pessoas, dois médios. Não preciso puxar o saco, não. Quando tiver que mandar tomar no cu, eu mando. Mas são dois médios que tiveram dignidade para entrar, tiveram dignidade para se manter e tiveram extrema dignidade ao sair. Eu quero mais pessoas assim na minha vida. Para eles, para Fernanda e para o Renato, a minha casa, a minha vida e meu terreiro sempre terão abertos, porque a gente digna assim que eu quero. Agora o restante vai tudo pra puta que pariu. Vocês não, vocês podem ficar aí. Tá, Bruna? Tá bom? Vocês quatro aí, vocês cinco, tá? Gente, brincadeiras à parte, quanto foi proveitoso a gente raciocinar, né? Espero vocês na próxima quinta-feira aqui comigo. O curso continua, estou pensando umas mudanças aí, não no curso, mas na trajetória aqui do terreiro, mas eu vou falar só no segundo momento pro pessoal de fora. Enquanto isso eu vou cuidando dos meus filhos de santo, que só tem ori, burucu, brincadeira, tem muito ori bom. Tirando a Carol, os ori, burucu, enfim, não zebó ali. Não é brincadeira. Vou cuidar do pessoal do terreiro, tô cheio de novidades, cheio de novos projetos aí, mas estou esperando a Covid se equilibrar. Gente, que Zambi nos abençoe, que nosso Ori nos ilumine, que a gente possa estar sempre no caminho certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas. Que o Ori nos permita conhecimento, crescimento, fé e razão. Que
Que tudo que a gente tocar possa ser abençoado, que nós possamos ter muita saúde, saúde física, saúde espiritual, saúde com os nossos relacionamentos, saúde na nossa finança, saúde com os nossos amigos, saúde na fé, que a gente possa ter uma fé invencível, uma fé firme, uma fé que acredita, uma fé que busca na espiritualidade, nas nossas competências, nas nossas forças, tá bom? Que Zambi, que o Odumaio nos abençoe, nos permita estar sempre aqui, renovando as nossas forças, dando força ao nosso espírito, que às vezes anda cansado e abatido, mas que a gente possa continuar, pela gente, pelos que passaram e pelos que vão chegar. Eu acho que é compromisso nosso, assim como o pessoal sofreu muito lá atrás, é compromisso nosso para a gente manter a nossa religião, tá bom? Uma noite de paz abençoada para todo mundo, muita axé, muita coisa boa, muita força, muita luz no nosso caminhar. Que Exu e Pombagira, que o Senhor do caminho, que a boca do mercado, que o Senhor da comunicação dê muita axé, muita prosperidade para cada um, que o caminho de cada um possa ser aberto. Laré, Exu, Exu, Mojubá, Laré!